Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais, Malu Mota. Certo, Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br, pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo e agora também no YouTube. Bom, a robótica é um ramo da informática que engloba computadores, robôs e computação. Atualmente, cada vez mais pessoas utilizam robôs para suas tarefas. Exatamente, Silvia. E os robôs inteligentes, e eles são de grande mobilidade e também nos auxiliam nas atividades diárias. E eles são irresistíveis. E você queria um robô para fazer as suas atividades lá, Olha, tipo limpar Silvia, a casa, essa hoje coisa? especialmente todas. É, porque hoje está muito calor aqui em São Paulo e ninguém merece. É. Olha, existem robôs que fazem tudo. Eles dançam, leem textos e até reconhecem faces. Reconhecimento facial. Tudo bem. Podemos observar a partir disso que, num futuro bem próximo, os robôs serão a nova ferramenta do ser humano, tanto na área profissional como no meio pessoal. A expectativa é que esses mecanismos possam ajudar as pessoas de várias formas, como na área da medicina, educação, meio ambiente e outras áreas também, né? É verdade. E, além disso, contribuir para pesquisas científicas, assim como colaborar para o desenvolvimento tecnológico e científico de países subdesenvolvidos. Portanto, é notável perceber a importância que a robótica tem na vida cotidiana de qualquer pessoa. A robótica não é o futuro. A robótica é o presente. Os nativos digitais já fazem parte da geração de jovens adultos responsáveis pelas próximas escolhas inteligentes do planeta. O Colégio Objetivo apostou no futuro há mais de 50 anos com o pioneirismo de suas escolas na tecnologia. E já colhe resultados, né? O Brasil terá representantes no maior torneio de robótica estudantil do mundo. 2 equipes do Colégio Objetivo vão participar da Robocop Júnior em 2020 na França. E esse é o nosso destaque de hoje. Fique ligado, porque o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso, você sabe, né? É com a educação. Até já. Voltamos a apresentar Duas na Tri. Começamos o Duas na Tri de hoje com o bloco de notícias da Unip, Universidade Paulista e do Colégio Objetivo. E já contamos aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, olá. Tudo bem? O que temos para hoje? Vamos começar com as notícias da Universidade Paulista, a Unip, a hora da escolha profissional. É um assunto que preocupa muito os jovens, né? E é a angústia, né? Angustiante. Essa angústia só aumenta diante de centenas de opções de carreiras e de trabalho. O que fazer? Verdade. A Unip, por exemplo, oferece um dia no campus, uma oportunidade para auxiliar o estudante nesse momento tão importante que é a escolha profissional. Todos os campi da Unip oferecem essa atividade, Ale? Sim, todos. Os estudantes participam de visitas monitoradas pelo campus, interagem com professores e alunos, tiram dúvidas. O repórter Teleco Guilherme Prudêncio, aluno do 9º ano, entrevistou a diretora do campus Unip Cidade Universitária e traz mais informações. Roda VT2. Eu sou o Guilherme, estou aqui no campus Cidade Universitária da Unip. Eu queria saber sobre o evento que vai ocorrer aqui. O evento chama Um Dia no Campus, ele ocorre em todas as unidades da Unip. A ideia do evento é trazer os alunos das escolas públicas, particulares, estaduais, para que eles tenham uma vivência sobre a vida universitária. Nós trabalhamos com menos palestra e mais vivência. Então nós temos estandes de grande parte dos cursos, onde o aluno pode vivenciar as áreas. Ele é atendido por coordenadores, professores e alunos. Todos os laboratórios do campus ficam abertos e esse aluno caminha livremente pelo campus, tirando dúvida, fazendo tiragem glicêmica, exercícios de educação física e passeando mesmo no campus e tirando dúvidas sobre a profissão que ele está escolhendo, está em dúvida em que vai escolher. Que bacana. Esse evento é feito por alunos ou para alunos e por professores montados? O
coordenador estrutura e normalmente os professores, juntamente com os alunos, é que montam os estandes, são bem lúdicos e são os próprios professores e alunos que atendem os alunos das escolas que vêm visitar. Ele é direcionado para aluno principalmente do último ano do ensino médio. Sensacional, né? Porque o aluno ele tem a chance não só de escolher, né, e de conhecer a universidade que ele vai estudar, como também o caminho, muitas vezes, né? E sempre, essa é uma discussão até antiga, né? De que ele tem que escolher a carreira muito cedo, né? E isso, a chance de comprometer, né, o curso que ele vai fazer é muito grande, né? Então ele tem que ir lá e ter essa vivência. Achei importantíssimo isso. Aliás, eu sempre tive uma teoria que nunca ninguém quis seguir. A gente ia começar de trás para frente, entendeu? O último ano que já ter o contato, né, com a profissão que vai ter, já ter o contato, depois ir voltar. Eu quero, então tá bom. Então deixa eu ir lá para o começo para E o legal aprender a base. Que lá eles têm contato com professores, com os alunos, então eles podem interagir e vivenciar, conhecer todos os Tudo que, nuances do tudo que curso, importa, né? Olha, obrigada então ao repórter Teleco, Guilherme, pela participação. O Teleco é o telejornal do Colégio Objetivo, é um projeto que oferece oportunidade de expressão, como vocês viram, expressão de comunicação aos alunos de educação infantil ao ensino médio. E tem mais repórter Teleco em ação, Ale? Sim, os alunos gravaram várias entrevistas sobre vários assuntos. Daqui a pouquinho a gente apresenta. Antes vamos falar do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. É verdade, Ali, o próximo domingo, 3 de novembro, é o primeiro dia do Enem. A prova vai ser de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de redação. São 2 dias de prova, 3 e 10 de novembro. E ainda dá tempo de estudar, né? Deu uma sugestão, né? É uma revisão rápida. Os professores do Objetivo prepararam dicas que podem cair no exame, né, Ale? São vídeos com no máximo 15 minutos de duração, com conteúdos aprofundados que podem ajudar a esclarecer dúvidas, a revisar conceitos. Olha, nós é que cuidamos da produção, né, Ale? Então Isso vamos mesmo. vender o nosso peixe aí, né? E tem dicas de linguagens, códigos, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. As dicas estão disponíveis no portal Objetivo, objetivo.br, no Facebook, acesse Colégio e Curso Objetivo, que você tem as dicas lá. E também as dicas estão sendo transmitidas no canal 10 da NET em 3 horários, às 9 da manhã, às 5 da tarde e à meia-noite. Vamos assistir um trecho da dica da professora Lu, de língua portuguesa. Ela fala de linguagem e interpretação de texto. Roda VT3. Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com vocês sobre algumas dicas aqui para a prova de linguagens. Vocês sabem muito bem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu fiz uns slides para vocês. Vocês observem que nós temos na prova do Enem, a base de linguagens é análise de texto. Então, como é que a gente lê bem um texto? Primeira coisa, você usa uma caneta, um lápis, alguma coisa que marque, tudo bem? Vá lendo o texto e vá anotando, vá marcando aquilo que te chama a atenção, porque provavelmente a questão vai girar em torno daquilo que é mais importante no texto e você já grifou, tudo bem? Agora, como é uma prova basicamente interpretativa, você pode ter de tudo naquela prova. Muito bem, tem várias dicas, né? Então não perca, como eu disse, já está disponível, né, nas redes sociais do Colégio Objetivo e também pela TV em horários alternativos. Alternativos, 3 horários. Bom, vamos falar agora de Olimpíadas do Conhecimento. E quando o assunto é a participação em Olimpíadas Científicas, os alunos do Objetivo sempre se destacam, né? É verdade. 3 alunos do Objetivo vão participar dos treinamentos e seletivas para a 28ª Olimpíada Rio Platense de Matemática, a OMR. Acontece na Argentina em dezembro. E quem são eles? Matheus Dolce, Guilherme Riuge Osato e Sebastião Navarro. Roda VT4. Essas imagens foram registradas na solenidade de premiação da Olimpíada Paulista de Matemática. O Sebastião, o Matheus e o Guilherme
foram medalhas de ouro na OPM e garantiram a vaga para participar da seletiva internacional. Ano passado, a Rio Platense de Matemática contou com a participação de 70 estudantes de países da América Latina. 2 alunos do Objetivo participaram da Rio Platense. Cauê Aramaki conquistou a medalha de bronze e Matheus Dolce, menção honrosa. O Matheus, vocês acabaram de ver na imagem, ele tem 12 anos, está no 7º ano. Ele participou da Rio Platense no ano passado e foi classificado para mais uma seletiva. Muito bem. Parabéns para o Matheus. Estamos na torcida. Matheus, Sebastião e Guilherme. Parabéns. Bom, agora da matemática, vamos para a robótica. Os alunos do Colégio Objetivo comprovaram que quando o assunto é robótica, eles entendem. Muito. 2 equipes conquistaram o primeiro lugar na RoboCup Júnior Brasil, modalidade soccer e on-stage. Uma outra equipe conquistou o prêmio design na OBR. E eles participam hoje aqui do nosso programa. Os alunos vão explicar para a gente os desafios encontrados e enfrentados nesse campeonato. E aproveitando aí que estamos falando de robótica, acaba de ser divulgado o resultado da modalidade teórica da OBR. Isso mesmo. Eles conquistaram 103 medalhas, 20 de ouro, 29 de prata, 33 de bronze e 21 menções honrosas. Muito bem. E quais foram os alunos do Objetivo? A gente já está no nosso site, já tem toda a relação dos alunos classificados, né, das premiações. São 103 alunos. Muito bem. E eles conquistaram quantas medalhas, Ale? São 103 medalhas. 20 de ouro? 20 de ouro, 29 de prata e 33 bronze e 21 menções honrosas. Muito bem. Que Muito feito bem, e tanto, hein? Muito Bom. bem. Parabéns, um dos grandes responsáveis, aliás, pelo excelente desempenho dos alunos nas Olimpíadas do Conhecimento é o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT. Como sai talento do POIT, né? É verdade. O POIT ele é formado por professores gabaritados que preparam os alunos para as Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Muito bem, Ale, vamos para mais notícias do Teleco? Vamos lá. A turma do nono ano participou de uma aula especial sobre os conflitos do Oriente Médio. A repórter Teleco, Sofia Rocha, entrevistou o professor Luiz Felipe e os alunos. Vamos ver o que eles estão aprendendo sobre o assunto na aula de Geografia. Roda VT5. Eu estou aqui na aula de Geografia com o professor Luiz e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os conflitos no Oriente Médio. Bom, esse bimestre os alunos estudaram sobre todos os conflitos do Oriente Médio, desde dos conflitos da criação do Estado de Israel na década de 40 até os conflitos mais atuais, pegando aí Estado Islâmico e a queda do governo do Saddam Hussein. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para meus colegas. Quem gostaria de responder? Qual você acha que foi o conflito mais significativo? Para mim, o mais significativo foi a Guerra da Síria, pois além de ser uma guerra intermitente, duradoura, e está durando até hoje, e parece que não tem imprevisto para acabar. Como a gente pode interferir no que está acontecendo? Bom, eu acho que depende muito dos governos, das ideologias deles, mas eu acredito que entrando em um acordo, espero pelo menos nos próximos anos, em que a ONU entre em ação, alguma coisa assim, para que tudo se resolva. E é isso, obrigada. Obrigada, Sofia. Parabéns, bonitinho. obrigada por colaborar, né, aqui com o nosso Duas na Tri e esse Teleco cada vez melhor, né? É verdade. Silvia, você sabe que eu vi falar outro dia que uma pesquisa que o futuro das profissões ela passa pela comunicação. O futuro passa pela comunicação. Então, esses alunos também, eles estão aprendendo sobre a arte de se comunicar também, né? Tem que colocar para fora, né? E ajuda o Teleco, principalmente. Porque você, né, como você sempre fala, parece fácil, mas ele está ali diante da câmera, eles têm que saber fazer a pergunta, né? Interessante, muito bom isso. Gostei desse Teleco. Bom, e as crianças do 5º ano estão participando da exposição Pequenos Inventores, Grandes Invenções. A turma construiu objetos unindo conhecimentos de eletricidade, magnetismo e robótica nas aulas de ciências e informática. Nossa repórter é a aluna Luísa Acésio, do 5º ano. A Luísa entrevistou os pequenos inventores, a professora Vanessa Gervásio, e traz curiosidades sobre a atividade. Roda VT6.
Oi, eu sou a Luísa e hoje é um dia muito especial, que é a exposição do Pequenos Inventores. Então vamos conhecer alguns projetos. Que materiais você usou? Eu usei plástico, isopor, aí eu usei motor e alguns fios para fazer o barco. O que você acha dessa exposição? Eu acho muito legal porque permite que os alunos se expressem e mostrem suas ideias. O que vocês aprenderam com Pequenos Inventores? A gente aprendeu a fazer o circuito inteiro e como o motor funciona, como ele gira, e usamos até o botão de liga e desliga. E a gente aprendeu muito sobre circuito, a gente aprendeu muitas coisas, a gente não tinha a mínima ideia de como se mexia assim em motor. Qual é o trabalho de vocês? O nosso trabalho é fazer uma escolha de esmalte que a gente derrama na água e faz tipo um desenho junto com os papéis. Aí tem a parte que a gente pendura no varal para conseguir que o ventilador, que é o nosso projeto principal, seque. A gente quis fazer um mixer que as pessoas vão escolher um sabor de suco e aí a gente vai usar um mixer para bater o suco. Você gostou? Eu amei fazer, ficou bem legal e a Vanessa ajudou bastante a gente a mexer com o motor, as coisas. Foi bem divertido fazer o Pequenos Inventores. Agora estou aqui com a minha professora, a Vanessa, e ela vai explicar mais um pouco sobre o Pequenos Inventores. Então, essa proposta, ela acontece nas aulas de ciências e de informática, e o objetivo é para favorecer os alunos essas noções básicas de eletricidade e principalmente assim de perceber da ênfase na sustentabilidade, que não há necessidade de ficar sempre comprando coisas. Então eles podem criar, aproveitar um material, uma sucata e criar um evento colocando em prática o conteúdo aí que eles aprenderam e muita criação e cooperação dos grupos. Obrigada. De Luísa para o Teleco. Muito bem, parabéns, Luísa. Parabéns, ficou muito bom. Eu tenho certeza que ela, quando assistir a matéria, ela vai gostar muito do resultado. E o importante nesses Pequenos Inventores, eles só tem, só para as pessoas entenderem, eles recebem pilha e um motorzinho só. E aí a criatividade toda em volta do evento, do que eles vão fazer, né? Então você vê que eles vão criando, que é aí que é a imaginação e a criatividade que desenvolve a criança. Então, é uma mistura de tecnologia, né, com a criatividade. É aí que é a importância desse evento dos Pequenos Inventores. Bom, agora nosso assunto é o esporte. As equipes de futsal, voleibol e handebol do Colégio Objetivo participaram da final do Gicão, Jogos Interunidades do Colégio Objetivo. Em quadra, equipes do 6º ao 9º ano, os jogos foram realizados nas quadras da Unip, cidade universitária. O repórter Teleco Guilherme Prudêncio traz mais informações. Roda VT 8. Estou aqui no Gicão, no evento do Colégio Objetivo. O Matheus é um atleta de futebol do Colégio Objetivo que joga diversos campeonatos, como o Play FC e o próprio Gicão, onde estamos presentes agora. Matheus, fale um pouco sobre a sua posição e o que você espera para o jogo. Eu espero que a gente possa ganhar os jogos e ser campeão. Eu sou meio de campo, eu ajudo dando assistências, fazendo gols. E o que você acha desse evento do Colégio Objetivo? Eu acho um evento muito legal, porque a gente pode fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol, criar novas amizades. Que posição você joga no futsal? Eu sou zagueiro. Qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje? Eu espero ganhar e ficar em primeiro lugar e levar a medalha de ouro para casa. E o que você acha desse evento? Eu acho que é muito importante para a gente interagir com outras pessoas e conhecer outros alunos.
E Daniel, o que você acha do evento Gicão? O evento é uma das melhores ideias que o Colégio Objetivo tem. Além da gente fazer a parte da integração social com as crianças, aprender a parte de responsabilidade, além da parte técnica das atividades físicas também, que eles fazem com muito empenho, eles se esforçam bastante e movimenta bastante a escola. Então eu acho que para a integração social deles é super importante. Vocês conseguem explicar um pouco de vôlei? Porque particularmente eu não entendo nada. Bom, como eu posso te dizer? Vôlei é um jogo que tem uma rede no meio, muitos jogadores e você tem que marcar ponto através de lançamentos e saques para o outro lado do campo. Se a bola sair do campo, o ponto é do outro jogador. Se ficar no campo e a bola cair no chão, é ponto do time que jogou. E o que vocês estão achando desse evento do Colégio Objetivo? Bom, eu acho muito legal que aí as outras unidades conhecem um ao outro e sabem tudo o que acontece nas outras unidades e se conhecem. Eu quero saber o que o senhor acha desse evento. Olha, eu acho muito bacana, muito importante aí para essa turminha vir praticar o esporte aí que hoje está um pouco esquecido nas escolas, né? E qual esporte você vai praticar, Maria Gabriela? Vôlei e handball. Qual desses dois esportes você mais gosta? Handball. Entendi. Você gosta de jogar onde no handball? Que posição? No gol. Parabéns, Guilherme. Olha, eu tô adorando esse teleco. Sabe por quê, Malu? Porque a gente fica observando, né? Esses talentos acontecerem. Né? Parabéns você também, Alessandra, viu? Porque a Alessandra produz lá. Pra mim tá sendo um prazer, viu? Tá sendo muito divertido. Muito divertido, né? Para falar uma linguagem deles aí, né? E, Alessandra, aí também a edição, também bonito, tá bem legal. Tá de parabéns, o teleco. Eles vão se animar cada vez mais vendo as matérias. Né? Bom, do esporte nós vamos fechar o bloco de notícias com arte e cultura. E nesta semana teve mostra de arte dos alunos do 8º ano. A grande homenageada... Ah, não, é você que fala. A sustentável leveza da arte foi o tema da 15ª Mostra de Arte do 8º ano. É isso mesmo, que a grande homenageada da noite foi a artista Lina Bobardi, arquiteta modernista que projetou o MASP. Olha só. Foi bem legal. Cada grupo escolheu um recorte, um universo da artista como referência para a composição dos trabalhos. Os alunos também criaram as obras usando materiais pesquisados no livro O que é Arte Contemporânea, de Jack e Suzy Klein. Cerca de 200 obras foram expostas. A mostra foi organizada em 8 setores, todos relacionados ao universo de Lina: arquitetura, design de objetos, design de moda, design de luz, design de joias, cenografia, arte popular e brinquedos. Mas antes de conferir a amostra, o arquiteto Marcelo Ferraz realizou um bate-papo com os alunos. Marcelo Ferraz trabalhou diretamente com Lina Bobardi. Ele é uma espécie de herdeiro intelectual da artista. A repórter teleco Pamela Orsolin conversou com os alunos, os grandes artistas da noite, com o professor Neto, com Marcelo Ferraz, e traz mais informações. Roda VT 10. A Pamela que fez tudo? Uau, Pamela trabalhou, hein? Vamos ver. Olá, o meu nome é Pamela Orsolin e hoje eu estou aqui com meu amigo Felipe Agostinho Pereira e ele vai falar um pouquinho sobre a obra dele chamada Noite Estrelada. O que ela representa? A gente fez uma floresta no fundo para representar folhas, madeira e era para ser feita uma coruja de argila, só que teve que improvisar e fez com papel e fita. Para dar esse efeito aqui no fundo, deu muito trabalho, tinha que misturar muita cor, passar muita mão de tinta. Aí teve que fazer as estrelas e o detalhe das árvores. Hoje aqui nós temos designer de moda, designer de luz, temos diversos designers em que nossos alunos do Colégio Objetivo fizeram. Qual obra, de qual designer
chamou mais a atenção? É muito difícil. Nós que somos professores, a gente valoriza o trabalho de cada um, o percurso de cada um e de cada grupo, não é? Os muitos designers que você está dizendo que estão presentes nesse setor, eles estudaram design das mais diferentes ordens, todos eles relacionados ao universo da Lina Bobardi. O que o evento de hoje significou para o senhor? Ver todas essas obras de arte? Nós estamos agora aqui depois da conversa com o nosso convidado Marcelo Ferraz, que trabalhou durante 15 anos com Lina Bobardi, né? E ele, eu repito frases dele na conversa que tivemos há pouco lá no palco, que a poética é o que importa, a poética fica, a poética atravessa os tempos. E aqui nós estamos rodeados de poética, isso é o que fica para mim. Você considera que essa obra foi difícil de fazer e demorou muito tempo? Então, a gente não demorou muito tempo, mas a gente sempre quis adicionar um detalhe a mais. Então, foi um pouquinho complicado, porque a gente achou que não ia dar tempo, a costura às vezes soltava, a gente teve que refazer, mas no final ficou assim. Que tipo de materiais vocês usaram para construir a roupa da boneca, o design dela? A gente usou papéis EVAs. A gente usou uns panos pra gente cortar, refazendo, né? Aí a gente foi usando cola quente, a gente vai usando as pedrinhas, bonitinhas, né? Pra fazer as joias. Estou aqui essa noite com o Marcelo, um grande convidado para a Mostra de Artes do Colégio Objetivo. Marcelo, me diga, você esperava encontrar tantas obras diferentes? Não esperava mesmo. Eu fiquei aqui, estou ainda bastante impactado com essa exposição, porque eu estou vendo uma Lina, que é a Lina que impactou as pessoas, os jovens que fizeram isso, não é? E a resposta que eles dão, que Lina é essa? Que Lina é essa Lina de cada um deles ou de cada grupo desses? Isso é muito original, é muito forte, muito novo. É muito mais do que muitas vezes uma curadoria de uma exposição sobre a obra da Lina, que mostra, faz interpretações, relações, isso e aquilo. Aqui a gente tem a resposta bruta, rápida, a resposta direta da Lina que bate e reflete, da Lina que tem ressonância nessa meninada toda. São pessoas que são livres e querem falar, e querem se expressar com arte, com questionamento, com cultura, eu acho maravilhoso ver isso aqui. Ok, muito obrigada. Eu sou Pamela Ursulim para o Teleco. Ô, Pamela, você trabalhou, hein, Pamela? Parabéns, parabéns. Olha. Belíssima matéria, viu? Vamos lá, Muito bom. Silvia Malu. Uma das atividades que o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, oferece é o balé. A atividade é desenvolvida em parceria com o Estúdio de Balé Cisne Negro. Estimular a arte em todas as suas manifestações faz parte da proposta pedagógica do Colégio Objetivo. A Companhia Jovem Cisne Negro realizou um espetáculo especial para educadores e alunos do Colégio Objetivo no Teatro Nip Paraíso. A apresentação escolhida foi o balé O Quebra-Nozes, com música do compositor Tchaikovsky. O clássico é um premiado espetáculo natalino encenado há 36 anos pelo Cisne Negro Companhia de Dança, sob direção de Hulda Bittencourt. O balé conta a história da menina Clara e seu precioso boneco Quebra-Nozes. Juntos, eles enfrentam uma batalha, viajando por diferentes reinos. A aluna Maria Luísa, do 9º ano, é uma das integrantes da Companhia Jovem Cisne Negro. Ela participou do espetáculo. Eu conversei com a Maria Luísa, com a coreógrafa e com alguns integrantes do elenco. Roda VT 11. Nós temos uma suíte do Quebra-Nozes, o segundo ato, né? Com os jovens bailarinos da Cisne Negro Companhia. Nós somos uma companhia jovem a caminho de profissionalizar, né? Então a responsabilidade do Quebra-Nozes é imensa, imensa. E é uma satisfação cada ano a gente poder levar para o público esse imenso balé.
tanto a dança como outro tipo de arte tem a intenção de transmitir algo, não pelas palavras, mas pelo corpo, pela história, por tudo. Então, para mim, é transmitir alguma coisa desde a história, desde o dedinho do seu pé até o último fio do seu cabelo, você vai estar sempre transmitindo alguma coisa para o público. Faz uns 6 anos que eu faço quebra-nozes e cada vez que eu faço é muito diferente, porque são papéis diferentes que a gente faz todo ano. Então, a primeira vez que eu fiz o quebra-nozes, que eu era bem pequenininha, eu fui chinês. E agora, depois de todos esses anos fazendo, eu voltei a fazer chinês. Então, claro que muda tudo, muda a emoção, porque a gente cresceu. E é isso, toda vez é muito diferente. É um desafio porque a gente está carregando todo aquele espírito do Natal, que para mim é uma das minhas épocas preferidas de todo ano. E transmitir esse espírito natalino para o público é muito legal. Eu faço quebra-nozes há uns 10 anos, mais ou menos. Aí eu comecei na escola, pequenininha. E aí os primeiros anos da companhia foram tipo de prólogo, que são as menininhas da festa. E aí você vai crescendo, esse ano já tô fazendo flocos. Então, todo ano é diferente, mas é sempre o mesmo clima, assim. E é sempre um clima muito bom, tipo... Quando chega a época do quebra-nozes, você sente cheiro de quebra-nozes, as músicas, é indescritível, assim. É um desafio. É bastante responsabilidade, bastante expectativas, né, a cumprir, mas sempre vale muito a pena. Ei, que lindo! Que delícia terminar o jornal assim. Né? Muito legal, muito legal. Quebra-nozes é maravilhoso, né? É o que a Maria Luísa falou, né? Quer dizer, todo ano tem, mas é sempre diferente, né? Mexe com a sensibilidade da gente. E a gente sabe que está chegando o Natal, né? Isso. Não é? Faz parte já. A decoração já está toda na rua. Obrigada, eu quero agradecer mais uma vez a participação da jornalista Alessandra Neri. Até a próxima semana que vem. Obrigada. E o Duas na Tri volta em instantes. Até já. De 22 a 26 de outubro, aconteceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a RoboCup Júnior Brasil 2019 e a OBR. O já tão premiado RoboBrain, criado por alunos do ensino médio, conquistou o título de melhor design do país na Olimpíada Brasileira de Robótica, que se realizou simultaneamente à RoboCup. E vamos conversar com a equipe do RoboBrain 2019. RoboBrain recebeu o prêmio Design na categoria da OBR, na prova o prêmio Design na OBR. Vamos aqui aos alunos Felipe Enzo Siqueira Kikuchi. Opa. Tudo bem, Felipe? Matheus Vital Bertolo. Bom dia. Tudo bem? Alexandre Yamalchi. Oi. Aloísio Amorim Cruz. Tudo bem? Tudo bem. João Roberto Silva, professor de Robótica e Informática do Colégio Objetivo. Olá, pessoal. Tudo bem? Roberto? Tudo bom. Vamos começar pelo professor, explicando o que foi esse prêmio Design na UBR, professor. Então, né, esse prêmio Design, ele foi um prêmio... Na verdade, assim, né, se a gente pegar um pouquinho a história do RoboBrain, ele nunca se apresentou sem premiações, né? Ele sempre traz um prêmio. Aliás, quando ele foi premiado, exatamente. O design, a pessoa que estava comandando, né? Uhum. Ela falou assim, o RoboBrain nunca sai de nenhuma competição sem ter uma premiação. Então, verdade. É um robô premiado por si só, né? É um robô que já tem um histórico de premiações, E né? sorte também, não? Tem uma sortezinha também, né? Verdade, né? Tem um pouquinho de cada coisa, né? Mas o design foi muito bacana porque realmente foi um robô inovador. A gente modificou muito o robô, né? Até porque o nome RoboBrain já vem de muitos campeonatos, né? A gente acabou de vir de um mundial
e não, a regra não permite que a gente leve o mesmo robô para a competição local, né? No caso, nós não poderíamos levar o RoboBrain, que competiu no Mundial, para a competição nacional. Então, isso nos levou a criar um novo robô. Você pode usar o nome, mas o robô tem que ser diferente. O robô tem que ser diferente, né? A equipe também, a configuração de equipe, ela pode modificar desde que 2 dos originais, dos anteriores, né? Da equipe anterior, participe. Foi o que aconteceu, né? 2 dos meninos que competiram no Mundial estavam conosco, que foi o Matheus e o Felipe. E são aí, os originais. Exatamente, né? Faz parte da configuração anterior. E aí entraram agora o Aloísio e o Alexandre, né? Então, eles 2 entraram no Brain. E aí, voltando à história do robô, ele teve que ser refeito, né? A gente teve que... nós utilizamos muitos conceitos do robô anterior, mas tivemos que inovar em algumas coisas, né? Então, ele ganhou esteiras diferentes, ele ganhou um sistema de locomoção, apesar de ser esteira ainda, mas a gente mudou algumas coisas, né? Tiramos um pouco daquela originalidade do primeiro, fizemos modificações. A garra foi totalmente refeita, né? A garra, inclusive, ela se é que a gente pode usar esse termo, mas ela arrancou suspiros das pessoas, né? As pessoas lá na competição, eles queriam o tempo inteiro ver como é que a garra funcionava. Nós presenciamos em muitos momentos as pessoas fotografando a garra, né? Porque ela foi totalmente refeita. O né? que tinha de especial a garra? Então, a gente mudou o conceito. Né? Até então, o RoboBrain utilizava um conceito de garra no sentido de abrir e fechar para fazer o resgate de vítima, né? E essa não, ela foi uma garra totalmente refeita, ela mudou o conceito, foi uma garra baseada em vez de um sistema de abre e fecha, era um sistema de rolinho, né? Como se fosse um rolinho. E aí tinha todo o mecanismo que captava a vítima, que era representada por uma bolinha, fazia a verificação, né? Que uma das regras, né, da competição é que o robô, uma das regras não, né? Vamos supor, uma das tarefas, né? É que o robô identifique se a vítima que ele está resgatando é uma vítima viva ou uma vítima morta, né? Claro que na prova, a vítima viva é representada por uma bolinha que conduz eletricidade. E a vítima morta é representada por uma bolinha que não conduz. Então, o nosso robô faz a captura, verifica, né? Identifica se ela é viva ou morta, e dependendo, ele guarda, ele armazena essa vítima em um compartimento diferente. A vítima vai para um local da nossa caçamba e a morta vai para um outro local. Então, assim, realmente foi um robô totalmente refeito, né? Então, o prêmio de design foi realmente calhou bem, né? É uma honra, né? E os 2 que participaram, gostaria que vocês falassem primeiro que o Aloísio e o Alexandre. Felipe, você quer começar? Essa mudança quase que radical, né? Essa mudança que chamou a atenção de todos os participantes de lá, da garra, enfim. Como foi essa transição, né, do RoboBrain vencedor no ano passado para esse robô? Bom, basicamente tiveram muitas mudanças, assim, a gente tinha pouco tempo para trabalhar em todas elas, mas acho que foram mudanças muito bem pensadas e estruturadas, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa em pouco tempo e foi bem inovador mesmo, assim, do ponto de vista do robô antigo para o robô novo. Felipe, o que quando você fala assim, é uma mudança, né? Assim, para construir essa mudança, o que vocês pensam? A gente pega toda a nossa experiência, né, dos outros anos, a gente fala o que vai ter que melhorar, o que não tem que melhorar, o que, enfim, que tem que sofrer modificações. A gente começa a discutir entre nós, pensa em vários projetos, inclusive antes dessa garra a gente tinha uma outra também que a gente foi testando e não deu certo. E a gente foi com essa, é basicamente um trabalho de discussão e ver qual que funciona melhor. E a tentativa e erro, assim, é isso que funciona na hora de colocar o robô em funcionamento? Pois é. É isso mesmo, Matheus? Mais ou menos. Não dá pra gente sair só tentando qualquer coisa também. A gente pensa em alguma coisa que a gente acha que poderia dar certo e vai tentando tenta isso e ver onde que se deu certo, se estava melhor antes, se poderia melhorar assim. E é quase uma tentativa e erro esperto.
Matheus. Uma tentativa de erro, espero, você escutou? Ô, Matheus, você que participou, né, da formação da outra equipe de 2018, o que para você foi uma mudança mais importante para essa edição? O que foi o maior desafio de vocês para mudar esse robô? Que é difícil, né? Carrega aquela coisa do robô campeão, né? Campeão. Tipo, nossa, eu vou mexer num campeão, time que tá vencendo não se mexe. Como é que faz isso? Matheus? Eu acho que foi a mudança no modo que a gente resgata as vítimas na sala de resgate, porque antes a gente fazia um tipo de varredura que a gente não fazia muitas verificações. Agora a gente adotou para essa competição a gente adotou um algoritmo de resgate bem mais complexo. Aí a gente ficou na dúvida se isso poderia dar algum problema. Não, acho que foi tirando a parte da mecânica do robô, foi a mudança mais radical que a gente fez. Muito bem. E Alexandre, eu queria puxar o assunto com você também, quando, quer dizer, quando ele falou da garra, né, quer dizer, é uma garra mais sofisticada, né, porque antes a garra, ela só tinha aquela função de ir lá e... Abrir e fechar. Abrir e fechar. Agora, como é que foi pensar sobre isso? Então, agora realmente ela tem muito mais coisa, né, além de simplesmente abrir e fechar. A gente também trabalhou para fazer a parte de diferenciar se é vítima viva ou morta. Então, além dos motores que já tinham antes, a gente também teve que colocar sensores para isso. Trabalhar aí com verificação das leituras desses sensores. E ficou bem mais Alexandre, legal também. Como é que você faz, por exemplo, como é que você se prepara, por exemplo, você vai para uma competição como essa do Rio Grande, né? Quer dizer, uma competição importante e tal. Como é que o aluno de robótica, como é que ele se prepara, como é que ele estuda para participar de um evento como esse? Então, em questão de estudar, eu acho que primeiro a gente tem que, assim, não muito diferente de uma outra, qualquer matéria ou prova, assim, você tem que pegar, entender teorias e conceitos, estudar até algoritmos, né, para a parte de programação e também estudar um pouco, assim, de eletrônica, né, essas coisas. Muito bem. Aloísio, você gostou de participar, Aloísio? Essa experiência foi a primeira vez que você foi participar, não, né? Não. Não, você já tinha ido. Nós já tínhamos participado ano passado, a equipe era Tríplice Entente. Que estava junto com o RoboBrain. Então vocês... Sim. Roberto, lógico. Eles, que ideia minha, vocês já pegaram a Tríplice, né? O Alexandre e o Aloísio, o ano passado eles foram finalistas também, né? É verdade. Eles inclusive foram pro top 10 que a gente... Isso mesmo. A própria BR faz essa classificação, né, de modo que no último dia competem apenas os 10 melhores, né? Ano passado eles competiram entre os 10 melhores e receberam premiação também. O que foi do ano passado? Ano passado nós ganhamos o Maker, prêmio Maker. Geração Maker, né? É verdade, que era um robô também bastante. E a diferença, Luísio, para esse ano, o que você sentiu na competição desse ano, na transformação que o robô sofreu? Quais foram os maiores desafios aí de vocês, dessa equipe? Bom, acho que primeiramente um desafio mais sólido assim foi a questão do tempo, né? Do tempo? O tempo e a adaptação, né? A forma com que a gente trabalhou esse ano foi bem diferente do que a Tríplice trabalhava ano passado ou o próprio RoboBrain. E também a questão do robô, a gente mudou muito a concepção dele, aumentamos um pouco o tamanho. A gente trocou os motores que usava, né? Não é o mesmo motor que o RoboBrain estava usando. A gente até teve um problema nas vésperas da competição. Na sexta-feira a gente identificou um problema na velocidade da comunicação dos motores com o Arduino. E aí a gente passou todo o tempo no hotel tentando resolver esse problema. Tivemos problema com rompimento de trilha. E aí vocês que têm que arrumar sozinhos? Vocês que têm que chegar nessa solução? Sim. O professor fica de longe, só observando. O professor dá um suporte ali. Dá aquela olhadinha, mas de longe, né, o ideal é que eles... Eles é que busquem a solução, Roberto? A gente sempre ajuda porque a equipe de apoio está lá para isso, né? A gente está lá para fazer esse apoio. Mas a identificação do erro, isso é desejável que a equipe que proponha, né? Identifique e proponha também uma solução. Porque a proposta, tudo bem, a gente tem o RoboBrain, o robô premiado, o design, maker, enfim. Agora, Roberto, a proposta pedagógica
de tudo isso? Qual é? Então, isso é muito bacana, porque começa pela formação da equipe, né? Você vê que hoje trabalhar em equipe não é uma das coisas mais fáceis. Você tem uma série de problemas, né? Quando você trabalha com equipe. Porque, no caso, nós temos 4 meninos, eles são adolescentes, eles têm pensamentos diferentes, eles discordam, mas tudo isso é muito saudável entre eles. Então já começa por aí, o desafio de montar uma equipe coesa, em que todos eles, né, basicamente tem que haver o respeito, né, mas um não pode anular o outro, todo mundo tem que ter o seu... Exatamente, então já começa por aí. E aí você tem uma coisa muito bacana que a gente costuma falar, é que quando você compete, né, no caso de uma Olimpíada de Robótica, outras também, mas vamos falar no caso da robótica, o aluno tem condições de colocar em prática uma série de conteúdos que até então para ele eram conteúdos abstratos. Legal. Né? Isso que o Matheus falou, de ter um robô que faz várias, um tipo de verificação diferente na sala de resgate, né? Que o Alexandre falou, de trabalhar algoritmos. Quer dizer, eles têm condições, eles têm ali a oportunidade de colocar em prática a física, né? Que muitos alunos acabam vendo a física apenas como algo abstrato, né? Apesar eles entendem, porque está ali, né? Exatamente, né? Então você tem a física aplicada, você tem a matemática aplicada, né? Qualquer dia a gente pode até trazer alguns trechos de códigos para mostrar para vocês, né? Ai, meu Deus do céu. Nós vamos ficar boiando aqui, mano. Trechos isolados, né? E aí vocês vão ver o quanto de matemática, né, tem ali. Tem muita matemática aplicada. Quer dizer, ali na hora que ele está com o desafio lá, o robô, algum probleminha apresenta. Aí eles têm que usar toda a matemática, tudo que eles aprenderam, né, de física. Exatamente. Então você tem a física aplicada, você tem a matemática aplicada, você tem a eletrônica, a mecânica, né, conceitos. A gente leva para um robô desse muitos conceitos industriais. Muitos conceitos que hoje são usados na indústria automobilística, na aviação, em tudo, né? Você, com certeza, no robozinho daquele, você tem uma série de conceitos que hoje são usados já em larga escala na indústria em geral. Então, só aí você tem uma série de ganhos, né? Exatamente, né? Falando de pedagogia, você tem muita coisa, né, envolvida. Você tem desde a formação de uma equipe, que todo mundo tem que trabalhar juntinho, coeso, respeitando e tudo mais, até a possibilidade de colocar em prática conceitos que até então para eles eram conceitos abstratos, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você trabalha a robótica como equipe, né? E cada um tem uma função? Por exemplo, qual era a sua função principal, Matheus? Você tinha que tomar conta de alguma coisa? Como é que vocês dividem aí? As funções não são bem definidas. Geralmente todo mundo participa do processo. Mas eu, especificamente, eu cuidei mais da parte da sala de resgate, do algoritmo da sala de resgate. Cuidei a parte mais inovadora? Você cuidou do principal? Mais ou menos. Mas essa história de uma vítima, você está morta ou você está viva, isso é muito interessante. Foi você que cuidou disso? A identificação, a gente teve a ideia de fazer o contraste com os LEDs, mas a parte do código foi eu que fiz, de identificar as vítimas, de selecionar. Porque eu imagino isso no futuro, uma aplicação disso, né? Você imagina esse robô um dia salvando, né, vidas, e ali, por exemplo, penso que o jeito de levar, né, essa vítima é diferente. Exato, tá, né? Morta ou tá viva, né? Quando a gente pega para estudar o regulamento da UBR, né? Então eles têm todo um contexto, né, em que esse resgate entra. E a ideia do resgate qual que é? Eles simulam um ambiente pós-apocalíptico, né? O que está escrito lá é mais ou menos assim, um ambiente... Pós-apocalíptico. Uma coisa, por isso que durante... o quê? Desastre, o que, Felipe? né? É um ambiente de desastre. Exatamente. O ambiente de desastre. Isso. E aí você tem, por isso que os robôs têm que transpor obstáculos, desviar, eles são... por exemplo, agora na Nacional é muito comum eles jogarem palitinhos na pista, né? Porque a ideia é dificultar o trajeto. O robô tem que estar preparado para andar em qualquer terreno. Então você tem lombada, né? Você tem obstáculos que você tem que desviar, você tem rampas, né? E tudo isso é simulando um ambiente caótico. E aí a vítima, no caso lá dessa competição, a vítima é representada por uma bolinha. Mas claro que se fosse numa situação... Existem outros campeonatos que a vítima
ela é identificada por um sensor que emite calor. Um sensor não, um transmissor de calor, que é uma outra categoria de resgate. Mas a nossa não. A que nós participamos é uma bolinha, são 2 bolinhas, né? Aqui tem sensor, é a prata, que é viva. Aqui tem, no caso, essa que emite calor, é uma outra categoria. Não, a nossa, a viva, é uma bolinha, é uma bolinha de isopor, ela é relativamente leve, só que ela conduz eletricidade, né? Então o robô tem que captar isso. Tem que captar. Então aí cada robô acaba utilizando uma estratégia, né? De identificação, se essa vítima é viva ou morta. Ô, Felipe, eu queria que você me contasse, assim, para participar de uma competição como essa, assim, o que mais te desafiou? Bom, acho que o que mais desafiou, assim, foi, primeiramente, integrar com a equipe, né? Uma coisa, em pouco tempo a gente tinha que arranjar um jeito de trabalho nosso. Cada um trabalhava de um jeito diferente, a gente teve que padronizar isso, e todo o planejamento também, isso a gente teve pouco tempo também, mas a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal, assim, no tempo que a gente tinha. Acho que é basicamente isso, a parte de integração de tudo mesmo. E qual foi a maior participação? Que parte você mais gosta de contribuir? Tem Tem escolha ou não? Assim, eu gosto de trabalhar em todas as coisas, mas especificamente a gente dividiu mais ou menos em 2 frentes. A frente da parte de segue linha, né, que ficou mais comigo e com o Alexandre. E segue a parte linha? Segue linha. E você sabe o que é, Manu? Não, claro então, que não. Então por que você falou segue linha? Segue linha, como quem soubesse o que é. O que é segue tão linha? natural para eles. A tia Marina não sabe o que é segue linha, com certeza. Tá bom, então vamos explicar o que é segue linha. Bom, é basicamente o caminho, né, o trajeto que ele tem que seguir. Contém uma linha e essa linha pode ter intersecções, becos sem saída, lombadas, até não ter linha para o seu robô poder seguir e chegar na sala de resgate. E vocês 2 se cuidaram da segue-linha. Isso. Okay. Não podia errar. Isso. E na parte de resgate foi mais o Aloysio e o Matheus. Aloysio, fala da sua parte, então, do resgate. Foi a mais difícil para você? Como é que vocês prepararam com isso? Da minha parte, juntamente com o Matheus, a gente trabalhou nos algoritmos de resgate, tanto no mapeamento da sala, quanto na identificação do local de depósito das vítimas, tanto no reconhecimento das bolinhas, né, na identificação, no armazenamento. E também da minha parte eu fiquei um pouco responsável pela eletrônica. Eu cheguei a desenvolver umas placas, que foi algo muito saudável, uma coisa que eu não sabia fazer há um tempo atrás. Desenvolver placas? Desenvolver a plaquinha de circuito. Né? Você não tinha feito ainda? Não. Um bom momento para aprender. Ô Luiz, e como é que transporta esse robô? Eu fico imaginando, né? Vai no avião, eu fico imaginando... Conta para ela, Luiz. Fala aí, Luiz. Basicamente a gente tira a esteira e a bateria do contato e deixa na caixa. É isso. Mas é uma bagagem de mão. Uma bagagem de mão. Fica nas caixinhas. Ninguém arriscaria colocar um robôzinho para despachar, né? Isso é inadmissível, é inaceitável para eles e para nós também, né? Ô Luiz, mas por exemplo, vamos dizer, a questão do calor, vocês estão falando aí de calor, luz, tudo isso influencia... Os palitinhos, os palitinhos, os obstáculos, como é que vocês lidam com essas adversidades ali na hora? O robô já tem que estar preparado para todo tipo de situação, né? Quanto à questão da luminosidade, a gente sempre, antes de colocá-lo na pista, a gente calibra os sensores, né? Basicamente é um algoritmo razoavelmente inteligente que capta, a gente coloca em cima da faixa, capta os valores e já transporta para o código original para se basear nas tomadas de decisões. E a questão do calor, de fato, não influencia diretamente na hora da conclusão da pista. Só é recomendado não deixar o robô muito exposto a altas temperaturas para não derreter nada ou deformar. Alexandre, só para finalizar, quer dizer, foi mais uma grande experiência, um aprendizado muito grande e preparados para a próxima etapa, né? Esse ano foi muito bom, porque apesar da gente ter chegado tão longe, né, pelo menos falando da nossa experiência na Tríplice, a gente aprendeu muito mais coisa esse ano, porque deu oportunidade para a gente aprender muita coisa nova. Tanto que a gente está falando bastante da inovação, né? Então,
a gente realmente usou, tipo, naquele ano que a gente estava na Tríplice, a gente ainda estava aprendendo muito do início, então tudo que a gente fez foi muito do básico, né? A gente foi chegando até onde dava, mas esse ano a gente realmente pegou para tentar fazer um negócio bem legal, com o melhor que a gente conseguiu aprender. Bom, com tudo que a gente ouviu aqui, então, Roberto, para a gente finalizar, o prêmio está mais do que merecido, porque com tantas coisas, a grande mudança foi a parte do design, né? Você viu que você ainda falou que todo mundo ia lá tirar foto, a garra diferente. Foi isso, quer dizer, o prêmio está de acordo com o que vocês apresentaram. É verdade, mais que merecido, né? E uma coisa que eles falaram que eu só queria frisar, né? Realmente, essa equipe tá muito mais madura, né, do que a primeira apresentação. Porque agora, além de... Eles sofisticaram muitas coisas, né? Se a gente pegar trechos de código do primeiro robô que eles levaram e comparar com trechos de código desse robô, você tem um ganho de qualidade, né, em termos de código, que é assim, é visível, né? Então, eles amadureceram muito nisso daí. E tem outras coisas também. Num campeonato como esse, você não eu sempre falo isso para eles, né? Você não ganha um campeonato desse, você não consegue bons resultados apenas com uma coisa, né? Então, não é garantia de sucesso que uma equipe que tem o melhor robô vai, de fato, conquistar um prêmio. Não é só isso. Você tem a questão do melhor, de um robô muito bem feito, né? Um robô robusto, tem que ser robusto também, porque às vezes eles quebram e durante a prova você não pode mexer. Então, você tem lá 8 minutos para fazer a prova. Se no começo soltar um fiozinho, acabou. Você perdeu. Você não pode ir lá e colocar aquele fiozinho, né? Então, o robô tem que ser robusto, o robô tem que estar preparado, como a Luísa falou, para todo tipo de terreno, né? Para os obstáculos, enfim. E, além disso, você precisa conhecer muito bem as regras, porque o campeonato, a soma, no final de tudo, são pontos, né? Que você soma pontos, então eles precisam conhecer regras, né? A equipe precisa ter uma estratégia legal. Tem a questão do código que tem que ser bem feito. Então, é muita coisa junta, né? Reunida. Muito bem. Tá ótimo. Bom, eu quero agradecer, então, a presença do Felipe Enzo Siqueira Kikuchi. Obrigada, Felipe. Matheus Vital Bertolo, muito obrigada. Obrigada, Matheus. Alexandre Iamauchi. Obrigada. Aloysio Amorim Cruz. Parabéns, meninos. E o professor João Roberto Silva, professor de Robótica e Informática do Colégio Objetivo. Nós muito obrigada, meninos. Parabéns. Parabéns a todos, tá? Pela performance. Obrigado. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos a apresentar Duas na Trilha. RoboCup Júnior Brasil 2019. 2 modalidades são muito disputadas na competição. A Rescue Maze, um resgate de vítimas extremamente difícil e cheio de obstáculos. E a categoria Soccer Lightweight, o futebol entre robôs. O Colégio Objetivo classificou a equipe Aperture, do soccer, para a RoboCup Mundial em 2020, que será realizada na França. Isso mesmo, estamos recebendo com muito carinho os representantes de cada equipe. Na categoria Soccer Lightweight, sejam muito bem-vindos, Alan Ram Pereira. Tudo bem, Tudo Alan? bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Matheus Lima Castro. Opa, boa tarde. Matheus. E na categoria Rescue Maze estão Carolina Figueiredo Costa. Boa tarde. Tudo bem? João Pedro Gaberlini Belo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, boa tarde. Tem Boa tudo tarde, aqui, né? boa noite, tem tudo. Então, fora do espaço. Enzo Marques Rodrigues Viola. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E Felipe Banhe, monitor do Colégio Objetivo e ex-aluno que chegou e cuidou muito de perto dessas duas equipes, né? Felipe, então eu quero começar com você, Felipe. Puxa só um pouquinho o microfone, para mais Isso. perto de você. Felipe, a primeira curiosidade minha, como é que você ir participando de uma competição e agora na condição de monitor? O que é que muda? Quem que sofre mais? É bem engraçado, porque eu tava tão acostumado a entrar junto com eles lá na área de competição mesmo, que os professores não podem entrar. Aí ficava lá só assistindo, me coçando, assim, pra chamar. Toda hora eu ficava chamando eles pra vir falar alguma coisa, pra saber o que tava acontecendo, mas é outra experiência aí pra lá, assim. Eu queria começar com a equipe da Rescue Maze. Carol, você pode explicar um pouquinho? Porque é uma
competição um pouco mais diferente para quem está acostumado a acompanhar as competições do Colégio Objetivo, como o RoboBrain, Molibdênio, que nós vamos falar daqui a pouco. Fala um pouquinho dessa categoria. Qual é a maior dificuldade, o maior desafio para vocês? Basicamente, o robô tem que enfrentar um labirinto, descobrir um labirinto, percorrendo a maior parte possível, para poder resgatar o máximo de vítimas que tiver. Então são várias vítimas. Sim. Tá. E diferente da UBR, como teve a equipe RoboBrain, as vítimas não estão numa área fixa. Elas estão em volta de todo o labirinto. E como que o robô é preparado para encontrar? São sensores? Como é que vocês preparam esse robô? São 2 tipos de vítima. Uma de temperatura, então é um sensor que identifica a temperatura. E outra que é visual, então o robô precisa de uma câmera. E o teu robô tinha tudo? O robô de vocês? Nós estamos ainda preparando a parte da câmera. Ah, então era só pelo sensor térmico, é isso? Isso. É um sensor de calor mesmo? É que... E quando a vítima tem o quê? Quando a vítima tem entre 28 e 40 graus Celsius. É para imitar o corpo humano. Olha que bacana. Olha, que interessante. Quer dizer, o conceito, né, Carol, que a gente estava falando, vocês acompanharam o primeiro bloco, é um conceito de realmente como se fosse salvar essas vítimas de verdade. Que seria num incêndio, seria isso, né? Não necessariamente um incêndio, mas um desastre. Um desastre. Em que não seria bom para humanos resgatarem. Muito bem. Qual foi a sua parte principal? Eu cuido mais da mecânica e da eletrônica do robô. Ok. Você, João Pedro? Eu fiz a programação no Raspberry. Ele é basicamente o que processa a maior parte das informações e toma as decisões do robô. Vamos apertar a tecla SAP. Você fez aonde a programação? O Raspberry Pi. É um microcontrolador, mas mais ou menos um computadorzinho menor que faz todo o processamento do robô. Ele que toma todas as decisões possíveis do que o robô vai fazer ou não vai. E controla os sensores de temperatura, como a Carol falou. A facilidade que eles falam, isso me incomoda. Isso tem que saber tomar as decisões. O algoritmo dele serve para isso. Ele, dependendo do que ele tem no ambiente, do que ele vê pelos sensores de distância, ele toma as decisões para onde andar e toma conta do sensor de temperatura, vai checando se tem alguma vítima ou não. Mas você pode fazer alguma mudança durante a performance? Não. Tudo isso é preparado antes de vocês entrarem lá no ambiente, né? Sim, tudo isso é preparado antes de a gente colocar o robô na pista. Tá bom. Isso tudo já é feito. Ô Enzo, qual foi o maior desafio de vocês, você acha, nessa competição? Acho que o maior desafio foi lidar durante a competição. Se preparar para imprevistos mesmo. Para erros que apareciam durante a competição. Por exemplo? Falhas no sensor ou até ruídos do ambiente. Coisas que realmente afetavam no funcionamento do robô. Por exemplo, se você falou de ruído, então quer dizer, se alguém está lá batendo palma ou empolgado, isso pode influenciar? Não exatamente ruído sonoro, também tem ruído sonoro, mas tem ruído de luz, por exemplo, para distinguir cor, pois na pista tem quadrados brancos, pretos e prateados. Cada um, por exemplo, no preto você entrava, mas só podia sair do mesmo jeito que você entrou. No branco é normal e no prata eram checkpoints. Então, ruído, luz, diferenças na luminosidade poderiam atrapalhar na performance do robô. E acho que também vale ressaltar também outros tipos de ruídos que o desafio deles, né, do pessoal do Maze, é realmente o robô tá em um labirinto. Então, eles usam um sensor ultrassônico e às vezes o ultrassom ele reverbera e volta. Aí pode dar ruído de própria interferência por ser um labirinto. Mas o próprio ambiente, que são cheios de paredes, já não é propício a isso para reverberar? Sim. Como é que faz para controlar isso? É uma adaptação que eles têm que fazer? Então, existem outros tipos de sensores também que conseguem medir a distância. Por exemplo, sensores a laser, que no caso evitaria essa reverberação sonora dentro da pista. Mas acho que a Carol até pode falar melhor, que vale a pena ressaltar também que o robô dele foi muito elogiado por trabalhar com várias plataformas diferentes. Uau, que plataformas? Carol, conta essa parte. Elogio a gente gosta. Nós utilizamos, além do Raspberry, como o João falou, tinha também um Arduino Nano e um EV3. E o que é? Explica pra gente. Todos são microcontroladores, no caso o Raspberry é um computador, e cada um fazia parte específica do projeto. E que bacana, hein? Foi bem legal isso. Eles dividiram o robô em tarefas e eles pegaram de cada uma dessas plataformas que a Carol citou, o que essa plataforma tem a oferecer de melhor.
Então, por exemplo, os motores do Lego são muito bons. E acabou usando os motores para a movimentação do robô. Porém, a parte de processamento de imagem, eu preciso de uma câmera. O Raspberry, ele é um computadorzinho de tamanho de cartão de crédito. Uau! Então, eu consigo processar a imagem nele. Então, ele está no robô, é um computador que está no robô. E, além disso, o Arduino também para receber os sensores que a gente estava trabalhando com o sensor. A maioria dos sensores eram do próprio Arduino, para pegar calor, a parte térmica, né? Os sensores de distância também. Então, foi uma combinação, assim, de várias plataformas que deu o robô final. Muito bem. Foi bem legal. Parabéns. Vamos para outra equipe, Vamos então. Soccer Lightweight. Conta pra gente, o Alan, como é que... Você já é um veterano, né, Alan? E como é que foi para você o desafio dessa competição agora? Tem um vídeo do soccer. Tem? Tem um vídeo pra gente mostrar. Pode falar um pouco da categoria primeiro. O soccer são 2 equipes com 2 robôs cada. Em geral, um goleiro e um atacante. E tem uma bola que emite vermelho, que precisa de sensores especiais para poder enxergar, né? Que são sensores específicos, né? Não muito específicos, tem uma variedade, porém é difícil achar os que funcionem adequadamente. E precisa de processamento para isso, né? Então, para isso, tinha um Arduino para processar os dados da bola, né? Porém, os Arduinos queimavam, porque motivos desconhecidos. Quer dizer, são coisas que acontecem sem vocês esperarem, né? Sim, são imprevistos que tem que estar preparados na hora. Você fala imprevisto, mas que tem que estar preparado. Como é que se prepara para esse imprevisto, Alan? Você tem coisa para repor na hora, tem que se preparar para repor rapidamente o Arduino se queimar. Ah, entendi. O Matheus, vocês sofreram bastante, né? Muito. Até chegar no produto final, porque, só para lembrar, eles conseguiram vencer, estão classificados, vão representar o Brasil na França, em Bordeaux, em 2020, né? A dupla de soccer. E é uma categoria muito disputada, né, Matheus? Com certeza. O que me mostra mais isso foi a final. Nossa, que foi disputadíssima contra a Bahia. Eles estavam com um robô forte e... Assim, a gente trabalhou muito na noite passada antes da competição da final. A noite anterior? Que vocês chegaram a perder para os baianos, é isso? Duas vezes. Duas vezes, Priscila. Isso foram 2 jogos. Isso que fez a competição, a final ser mais interessante ainda, sabe? E no final, a gente comemorou junto com eles, conversou muito, discutiu sobre os robôs e a gente sofreu muito na parte de trabalhar com robô de noite. A gente, né? Mas é o clima de competição mesmo. Nossa, é maravilhoso. A gente, eu, o Felipe e o Alan, no quarto lá, aí eu desmontando o robô, trocando placa, o Alan fazendo a parte do software, e o Felipe lá, vamos fazer. Foi assim, um negócio que acho que só de lembrar me emociona muito, mas pelo fato de toda essa dedicação que a gente teve, todo esse tempo e das mudanças que a gente fez em competição, sabe? A nossa equipe mostrou mesmo o que eu acho que o que é ser uma equipe, sabe? A gente trabalhou Tem que tomar a muito decisão mesmo, né? Exatamente. E isso que ele comentou do Arduino que chegou a esfumaçar, começou a gente na primeira a gente não estava preparado. Mas nas outras, todas as outras, eu ficava com 2 Arduinos Nano no bolso. No bolso, já. Preparado já, preparado. assim? Não sei se tem filmagem, mas é perceptível que eu tiro o robô da arena, coloco no chão rapidão, coloco, porque tava dando alguns problemas na placa, na final a gente chegou a trocar a placa, mas, nossa, a competição e toda essa coisa de equipe... me emociona muito quando eu lembro. Matheus, tem uma questão, por exemplo, a criatividade na hora é importante? Sim. Na hora, assim, da competição? Isso. Sim, a estratégia é muito importante também. Uhum. A gente discute muito estratégia. O Felipe ajudou muita gente nessa parte também, orientando. Uhum. E... a criatividade em questão de saber o que fazer, por exemplo, colocar o robô na arena, a gente tem que decidir se ele vai vir como atacante ou goleiro e decidir qual que tá melhor. E aí isso a gente faz o manuseio na hora lá. Acho que essa parte da criatividade, pelo menos pro soccer, vem muito de pensar na estratégia na hora, porque a partida tá acontecendo e é diferente de um robô de OBR, por exemplo, que só tá o robô na arena. O robô de soccer ele tá interagindo com outros robôs, querendo ou não. Então, tem essa questão de
daí eu consegui, de fato mesmo, pensar, a gente sabe que deu algum problema. E na hora pensar alguma solução rápida para tentar resolver. Isso daí foi a final? Qual foi? Não, esse aí não. Foi antes da final. Mas o mais interessante eu dei uma olhada, né, nos vídeos da final, é toda a emoção que gera essa competição e quanta gente está lá torcendo e tensa, sabe? Com essa final? Quando a gente ganhou, olha a imagem, olha só as imagens da final, foi um momento emocionante, assim, todo mundo se abraçando, hein? Sim, você falando assim, até chega a arrepiar. Nossa, porque a gente sofreu muito na semi, né, que foi meio uma semi pra gente. Mas em relação à equipe que a gente acabou disputando a final com, os 2 jogos que a gente teve contra eles, a gente perdeu. E a gente só perdeu pra essa equipe. Sim. Então, a noite anterior, que o Matheus estava comentando que foi trabalho duro, porque a gente estava pensando em estratégias realmente para contornar os erros que a gente estava tendo. E tipo, o robô via área. O robô do goleiro, ele estava tendo muito problema de se manter em campo. E ele não conseguia ler a área do goleiro em si, a área menor. E a gente ficou a noite inteira trabalhando nisso. E no final ele conseguiu se manter dentro da área, o que fez totalmente a diferença pra gente não tomar gol. E assim como o atacante também, que tava saindo, a gente tava pensando que era interferência com o robô deles, porque o robô deles dava laser e o nosso robô tem sensor infravermelho. E não era? Não era. É porque quando acabou vocês falaram, o robô deles está interferindo no nosso. Foi isso que eu ouvi. Até porque na noite anterior, o chair, né, o coordenador responsável por essa categoria, até testou lá na hora pra ver se não era. Mas também na noite anterior, a gente revisou a eletrônica inteira, trocou a eletrônica inteira de um dos robôs que estava dando mais problema. A gente reviu essa parte do código pra melhorar estratégias para os robôs e deu no que deu. Né? Alan, mas vocês faziam o quê, por exemplo? Depois de um dia, né, vocês perderam 2 vezes para o vice. Quando vocês chegavam no hotel, o que vocês faziam? Vocês trocavam tudo, analisavam, sentavam. Agora, o que nós vamos fazer? Qual a estratégia para mudar no meio do caminho o robô? A gente analisava os problemas que deu, por exemplo, tipo, o robô saía de campo, por exemplo. A gente analisava por que saía e tentava corrigir o problema, né? Tipo, tava vindo muito rápido, o sensor não pegava, por exemplo, e reduz a velocidade. Ou também, como tava queimando a placa tava fazendo o Arduino queimar, a gente trocar a placa. Alan, é exatamente um jogo de futebol? Estou falando aí, fazendo uma pergunta leiga mesmo. É um jogo de futebol onde os robôs são os jogadores? É basicamente isso, né? Não tem todas as regras de futebol, tipo pênalti, escanteio e tudo mais. Porém, ainda assim é um jogo de futebol. O objetivo é marcar gol e são 2 times. Ah, é? Facinho, né? Mas eu ouvia assim, eu tava lá. Facinho. A essência do futebol. Não, mas eu tava lá na plateia e eu escutava assim, o robô deles é bom, o robô deles... O que quer dizer o robô deles é bom? Em geral, quer dizer que o robô consegue se manter em campo e consegue seguir a bola de maneira pra fazer gol, né? Ou defender. Ou defender. Tem a questão da retenção também, né? Que ele se mantém na arena. Sim. Então o robô não pode sair, né? A maioria como você pode perceber, a maioria dos robôs sai, né? Que você toma gol. E se o robô sai da área delimitada pela linha branca, ele tem que ficar 1 minuto fora durante a partida. Nesse 1 minuto, o outro fica sozinho. O outro fica sozinho lá. Então, e a gente torcendo pra fazer gol. O maior problema é em relação a isso. O robô não pode sair da área, senão a chance de tomar gol é muito maior. Fica muito maior. Claro. E de não fazer também. Imagina num campo de futebol, sair o goleiro, sair todo mundo e fica lá. E olha que teve momentos, mesmo assim, não fizeram nada, né? Por que tem essa dificuldade? Não tem... Às vezes o próprio robô que sobrou também acaba saindo, né? Tipo, não fica... Vai rápido demais, passa da linha, quando erra o gol, passa da linha e sai de campo e acaba que... E também, às vezes, tipo, pra não perder tempo de jogo, se só sobrou o goleiro em campo, volta todo mundo pra não ficar perder tempo. Ô Felipe, eu fiz essa pergunta pro professor Roberto e eu vou fazer para você também. Você já está capacitado pela sua própria experiência, agora também como monitor. O que realmente eles aprendem? Qual é a parte pedagógica de participar de um evento como esse? O que é mais importante? Acho que a parte mais importante de tudo isso é...
Deixa eu No pensar. caso, seria o quê? Por exemplo, a parte prática mesmo? Acho Programação, que tudo isso vai não só essa importar? parte prática, porque, querendo ou não, a gente tem essa parte prática durante as aulas de robótica, né? Eles acabam botando a mão na massa. Acho que é o ambiente de competição, porque é lá que o robô vai dar um problema que você não esperava, vai ter... Acho que na competição eles acabam tendo uma experiência que desenvolve muito um jogo de cintura, que eles acabam tendo para... Por exemplo, no caso do futebol, pensar numa estratégia para resolver um problema na hora. Não é mais que nem estava durante o preparo, que não tem, em teoria não tem um prazo assim de, não, eu tenho que resolver esse problema daqui uma hora, porque eu já tenho muito jogo. Não tem isso. Então, é muito desenvolver esse jogo de cintura de ter essa resiliência também de, pô, não deu certo aqui, mas calma aí. Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar que o jogo ainda não acabou, sabe? Que legal, né? Muito Como bem. na vida real mesmo, né? É isso mesmo, e vão representar o Brasil, hein? Isso é Isso aí. importantíssimo, né? Parabéns para vocês, Obrigado, obrigada. Agora tem preparação e espera, né? Tempo para vocês irem para a França e com certeza trazer mais medalha, Isso aí. né? Meninas, obrigada. Nós estamos com o tempo Torcendo. estourado. Espera só um Quero pouquinho, agradecer. antes de tudo, o Enzo, você vai Por favor. cantar, né, Enzo? Isso. Com certeza. Mostra aqui, não, me dá aqui a Tem que gravação, cantar, só tem pra que gente cantar. convidar as pessoas que vão... Cadê? Aqui, olha, o Enzo está convidando, convida você. Acho que ele Vai pode lá, fazer uma Enzo. palhinha também. Ele pode dar uma Vai. palhinha? Só uma Só pra palhinha. encerrar. Só pra Vai. encerrar. Só pra falar, sábado, recital do coral da igreja que eu participo, às 6 horas, na Igreja Cristo Vive, Rua Professor José Leite Oiticica, número 250. Então vamos encerrar com música, vamos lá. Música. Vai, Enzo. Que música? Se você quiser, pra Vai, gente que ir nosso lá. tempo tá estourado, Enzo. Beleza, vai Vamos o lá. refrão mesmo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Parabéns, Obrigada, gente. parabéns. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos a apresentar Duas na Trinca. Robocop Júnior 2019, Robocop Júnior 2019, a equipe molibdênio formada por alunos do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do médio, conquistou o tricampeonato na modalidade on-stage na fase nacional da Robocop Júnior. E nessa modalidade, os juízes avaliam a performance entre os robôs e estes entre os humanos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a equipe Enzo, Dimitri Santana e Silva. Boa tarde. Tudo Oi, bem? Enzo. Tudo bem? Gabriela Baceggio. Boa tarde. Gabriela, quantos anos te acompanhando, hein, Pois Gabriela? é. Oscar Song. Boa tarde. Oh, muito bem, gostei. João Carlos de Gênio Filho. Boa tarde. Tudo bem, João? Professor João Luiz Cavalotti, professor de robótica do Colégio Objetivo. Boa tarde. Começando então com o professor João Luiz. João Luiz, o que foi essa competição? Assim, Tricampeonato é forte. Tricampeonato, né? Tricampeonato E mais um vice mundial, né? Tem história. Essa equipe molibdênio começou em 2016, né? Fomos vice-campeões brasileiros, depois 3 campeões seguidos, né? Contando agora com esse 2019. E a gente tem elevado o padrão dessa categoria especial, que é o on-stage. Tem elevado esse padrão ano a ano. A organização espera que a gente traga coisas, novidades, eles ficam aguardando a gente vir com novidades. Esperando né? as novidades que o Objetivo traz. Sim. E a gente se esforça para manter esse nível, linha, né, João? Manter o nível. A gente trabalha pensando mesmo no Mundial, né? A gente traz trabalhos com nível de ir para o Mundial e de disputar o Mundial, né? Muito bem. Oscar, essa voz tão potente aí, eu queria... Você sabe que chamava atenção, assim, quando tinha apresentação, porque só para explicar aqui para o público, a on-stage, vamos colocar até o vídeo, o on-stage 1, a on-stage acontece no palco, já está falando, on-stage, é onde eles fazem a apresentação. E aí teve toda a explicação, né, o João, do que eles, de toda essa tecnologia que eles estão apresentando, né? Sim.
São 3 provas, né? São uma entrevista técnica com o juiz, uma demonstração técnica de palco, em que a gente explica o que foi feito, né? Para o público, né? E 2 performances, que são uma apresentação completa, né? Em que se descarta o pior resultado, né? Esse ano, excepcionalmente, né? Deu tudo absolutamente certo. Tudo funcionou perfeitamente em todas as apresentações. Nós praticamente gabaritamos a prova. E o mais legal... Olha, quando ele apresentava, quando o Oscar chegava, aí o nosso tocador de viola aí, o João. O mais interessante é que desta vez, né, João, enquanto a gente não conversa com ele separado, teve uma interação com o público. Isso foi também uma outra grande novidade, Sim, né? Essa foi uma das grandes inovações deste ano. Nunca ninguém fez nenhum tipo de interação com o público. E a gente tinha receio porque a gente tem 2 minutos só para fazer tudo e o público aderiu a essa interação. Era uma votação que tinha que votar no tubo de ensaio que ia salvar o mundo ou não. E em ocasiões diferentes o desfecho foi diferente. Tinha 2 desfechos diferentes. O público decidiu o desfecho. E o público decidiu o desfecho com o Enzo tocando viola. Enzo, qual a sua participação? Como foi a sua participação? Porque ele tinha que tocar viola, e aí, quando ele parava de tocar viola, o público batia a palma e fazia barulho. Conta essa interação aí de sensor, de público. Isso foi muito importante. Isso foi uma interação até que bem simples de ser feita. Basicamente, só um microfone que a gente colocou junto com a viola. E isso, no momento que eu paro de tocar a viola, é o momento que o público começa a fazer barulho para um dos frascos que está sendo a votação. Aí acontece 2 vezes, uma para cada frasco. Tem a imagem aí, dá pra gente ver a imagem enquanto o Enzo fala? Tem a imagem? Porque você justamente já estava programado isso, né, João? Sim. Tinham dois desfechos diferentes e o público decidia o que fizesse mais barulho. Aê! Que legal. Foi um grande sucesso, né? Foi realmente muito legal. Oscar, eu queria te ouvir. Eu queria saber como é que foi a sua participação, qual foi o seu desafio ali. Inicialmente, o maior desafio que a gente tinha era decidir um tema para o nosso projeto. E após isso, a gente foi decidindo quais tecnologias se encaixaram no nosso projeto para que ele fique legal, interessante. Então, primeiro começamos pensando como a gente vai produzir os personagens. Uhum. Então, a gente pensou utilizar a realidade aumentada, que depois de pesquisas a gente conseguiu fazer isso. E também com reconhecimento de imagem que a Gabi programou, que os antigos molibdêmios também já utilizaram. Só que agora, vez da Gabi, né, e estudar mais, aprofundar e fazer esse código. Que fez o reconhecimento do quê? No caso do violino? Da viola, perdão. Não é violino, parece, mas não é. Foi usado para reconhecimento de cor, né, de um computador falso. Fala, Gabriela, conta pra gente. A gente usou reconhecimento de imagem para mover os motores naquela parte que ele toca. Puxar o cabelo dele. Na parte que ele toca a viola. Vocês veem que o marcador que representa o Ethan, que aparece no telão, foi a parte que o Oscar fez do realidade aumentada. Ele se mexe até que ele encontra o computador. E aí a gente usou o reconhecimento de imagem para que ele segmentasse essa cor. Olha que interessante, João. E qual que foi o grande desafio nessa competição? Como o Oscar falou, foi escolher o tema mesmo, que ocupou a maior parte do nosso tempo. Uhum. E acabou que a gente teve pouco tempo para fazer o trabalho, né? Aí... Qual a sua participação? Eu participei mais na mecânica e na eletrônica do projeto. Eu fiz as placas e ajudei na mecânica também, da impressão 3D... da estrutura dos robôs também.
Ô, João, e, assim, a gente falou nos blocos anteriores aí a questão de trabalhar em equipe. Como é que é trabalhar em equipe? Quando você tem certeza que quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, aí realiza como? Não, a gente não tem muito esse problema assim, a gente é bem unido. A gente sempre chega em uma conclusão que todos aceitem. E é isso. Você achou que foi mais tranquilo? De Foi. todas as participações, você participou de todas? Porque... Foi mais tranquilo esse ano? O que Acho você que achou? foi porque a nossa idade é mais ou menos similar assim. E a gente se entende melhor. Então teve mais maturidade, no caso, você acha? Já estava mais de acordo, já se entendiam mais, é isso? Uhum. Porque as outras competições tinha pessoas mais velhas, a gente era mais novo. Aí, não, tipo, era meio diferente, assim. O nível, né? Então agora todos da mesma idade, quase da mesma idade, então isso facilita. Isso é um aprendizado para você, né, João? Sim. João Molibdênio. Vou começar a chamar você João Molibdênio agora. A gente tem essa característica de integrar, mesmo porque a faixa etária das competições vai desde o Fundamental 2 ao médio, né? Então dá para integrar isso. Mas assim, é lógico que nessa fase se muda muito, às vezes de um ano para o outro, a cabeça muda muito e tal, né? Deles. Mas assim, mesmo assim a gente consegue integrar bem, sabe? Às vezes aluno do terceiro ano com aluno do nono ano, do 8º, eles se integram legal, sabe? Eles vão bem. Né? E de quem Mas foi a ideia? todo mundo nivelado assim é uma coisa a menos, né, para você ter que trabalhar, né? E de quem foi a ideia de colocar viola nesse formato? Quem teve a ideia? Isso no começo era uma brincadeira só, tipo, era ideia do Matheus, do Soccer, que vocês entrevistaram. Foi só quando o Enzo falar, eu toco violino e viola, o Matheus falou, Enzo, toca lá na apresentação. Aí foi lá que essa ideia pegou depois. Então a gente decidiu unir a interação robô-humano com a viola, com isso tocando no palco. Então, tipo, foi uma ideia inicialmente do Matheus. E aí tem a ideia e tudo bem, já coloca no projeto, é tranquilo integrar. A gente foi aprimorando a ideia, né? Eles deram a ideia, a gente foi aprimorando para o projeto. Mas como é que faz, por exemplo, é muito difícil você encaixar a viola, no caso, interagir com o público, o que tem que acrescentar mais nessa tecnologia? Não, é a primeira vez que a gente faz essa interação com plateia e usando viola também. Então foi bem diferente essa integração. Mas foi difícil chegar nisso? A conclusão ou... Não, difícil chegar, porque foi um diferencial da equipe, né? Interagir com plateia. Nunca ninguém fez isso, já é uma novidade. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, devido a uma participação na RoboCup da Austrália com 3 equipes, isso tomou muito tempo da equipe toda da robótica, de professores e dos alunos, né? E aí, eles tiveram muito tempo para pensar bem no tema e avaliar bem todas. Então, isso acabou consumindo um tempo muito grande. E aí, quando nós concluímos esse raciocínio, nós partimos para as montagens, né? E aí a gente já tinha secado, como teve muito tempo para pensar, para experimentar. Muito tempo, você disse, porque como vocês tinham vencido, vocês já estavam classificados automaticamente para esse ano, é isso? Não, isso na categoria do OBR só, né? Eu digo assim, a gente estava preparando para ir para a Austrália, que foi em julho. Já sabia, né? É verdade. Então a gente estava preparando as equipes que iam, né? Enquanto isso, como ia haver essa renovação na equipe no Molibdênio, né? Os alunos de terceiro ano saíram, né? E aí essa equipe já estava trabalhando nesse trabalho. E aí a gente teve muito tempo para avaliar, né? Para fazer esse estudo todo, de acrescentar coisas, surgiu milhões de ideias lá e no final nós afinamos isso tudo mesmo em agosto. Afinamos tudo isso, decidimos o que tinha que ser feito e começamos a trabalhar em ritmo acelerado lá. Por esse motivo nós resolvemos enxugar mais a parte de construção e acrescentar bem mais tecnologia. Muito bem. Gabriela, e para você assim, na hora da competição, o que mais te amedronta, o que mais te preocupa naquela hora? Assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, muito mesmo. E assim, acho que uma coisa que eu aprendi é que tipo, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Porque é uma coisa que me preocupa muito durante a performance, é o fator de que até alguma coisa possa não funcionar e que possa acabar com a apresentação. Então, isso é uma coisa que eu aprendi que tem que respirar e esperar, porque também não adianta ficar se preocupando assim à toa. O Gabriel, e o fato de ter dado tudo certo na primeira apresentação já deixou vocês mais tranquilos, não foi? Muito, muito. Aí a gente falou com os juízes depois e eles disseram que o que não fez a gente ganhar
gabaritar aquela prova, né? Foi um mero detalhe, só que não tinha como a gente arrumar na hora. Então, sim, foi uma coisa muito gratificante pra gente saber que todo o nosso trabalho foi recompensado, assim, de uma maneira tão bacana. Olha, João, você parece tranquilo e tudo, mas assim, na hora da competição, o que te deixa assim, no estresse mesmo? De dar alguma coisa errado e, tipo... É porque já veio... toda a competição, né? Acontece essa coisa de dar errado no robô. Alguma coisa que não funciona, né? Sempre assim. Aí, assim, eu tenho medo de acontecer alguma coisa desse tipo. Mas não pareceu não, viu? Você estava muito tranquilo, né? Eles estavam todos muito tranquilos. É só no na palco. robótica que as coisas às vezes dão errado. Mais lugar nenhum, entendeu? Em termos de tecnologia, é só lá que as coisas dão errado na hora. Bom, e vocês estão acostumados, né, agora, quer dizer, o nível de exigência para vocês é muito grande, porque todo ano o Molibdênio apresenta alguma coisa nova. E aí fica a expectativa para o que vem na França, né? Então agora você já começa a se preparar? É isso? Sim, o tema é o mesmo, né? A gente segue essa linha, é meio que uma regra, né? Só que a gente sempre guarda na manga uma série de coisas para melhorar, para trazer o nível do trabalho mais para cima ainda, para poder ter chances reais lá, né? Eu acredito que a gente vai bem lá. Eu tenho esperança que a gente vai bem lá. E aí, o que faz nesse tempo de preparação, João, daqui até a competição na França? Como é que vocês estudam? Como é que vocês se preparam? Não, a gente já pensava em adicionar algumas coisas antes desse projeto. Aí a gente deu uma enxugada e fez o mais simples para esse, porque não é tão concorrido como lá na França. Aí as coisas que a gente não ia colocar nesse, a gente vai colocar no Mundial. Guardou na manga. Muito bem. Estratégia, tá tendo tempo de estratégia, né? Hein, Oscar? Oscar, como é que é para você também? Eu queria saber na hora da competição. O que mais te preocupa na hora da competição ali? O que mais me preocupou na hora da competição, como todos tinham falado, né? Alguma coisa der errado. E como eu tava no palco, eu tava com medo também de falar alguma coisa errada. Aí... Mas o seu boa tarde já acordava todo mundo? Foi o mesmo boa tarde que saiu aqui? Mais alto, Malu, você não tem ideia. Foi um imprevisto lá. Todo mundo levou susto, mas prestou atenção, né? Porque virou a marca registrada. Já chegava... Foi isso, João? Quem tava dormindo até acordou. Porque, olha só, você ali tem que... né, a performance do próprio robô. E depois você tem a apresentação ali, tem voz, tem tudo isso. Né? Gente, são umas grandes características que o aluno tem que mostrar ali, né? Verdade. Não, é que depois dessa competição aí, quando a gente foi pensar, tipo, coisas para melhorar na França, um ponto que a gente foi pensar é que na hora da apresentação eu tenho que falar inglês, tipo, eu tenho vergonha de falar inglês primeiro, né? Aí... Imagina falar em frente de todo mundo, se eu falar alguma coisa errado ou, tipo, falar alguma coisa a menos, já ia, tipo, complicar como a gente planejou as coisas. Oscar, a gente não está com muito tempo, né? Infelizmente, está acabando nosso programa, mas você participou da mostra de vídeos do 9º ano em 2019. Tá? Foi. Então a gente queria que você contasse que categoria de filme você participou, né? Você concorreu rapidinho e fazer um patamar, você colocar a arte, né? A arte e a robótica na sua vida. O que representam no sentido de equilíbrio, de importância? Primeiro que o nosso filme concorreu a categoria Melhor Filme e a gente ganhou. E essa parte na arte e robótica, que na robótica a gente fala bastante de arte ser diferente da robótica, justamente por uma ser humana e outro ser de exatas. Mas eu acho que é possível juntar os dois e fazer algo muito melhor que apenas uma só. E vocês mostraram isso, com certeza, tá bom? Muito obrigada, né, Malu? A gente, infelizmente, não tem mais tempo. Eu queria mais tempo, não dá? Tem que encerrar mesmo? Pois é, lá. Mas eu queria falar mais. A gente queria, no caso, também encerrar, se fosse possível, né? Eu vou falar o meu boa tarde aqui, mas vocês encerrarem um pouquinho também com a imagem da viola. Você tem a viola aí?
Tem? Tá aqui. Então Opa! vamos. Por favor, Vamos por encerrar com a favor. viola, por Ó, favor. o outro a Enzo música, hein? cantou. A música. Missão Impossível. O outro Enzo cantou, essa que vai tocar. É isso aí, muito bem. Então nós vamos terminar com essa música, então. Parabéns, a equipe. Dessa vez, também é arte, dessa viu? vez Então nós vamos temos ao uma nosso geração de Enzos artistas Como diria aqui. o professor Neto, isto é arte. Isso é isso arte, aí. isso é arte. Então, pra E encerrar o vamos nosso rápido, programa. porque o nosso tempo está esgotando. Vamos lá. Vamos lá. Fecha no Enzo, César. Fecha no Enzo. E nós vamos nos despedindo por aqui. Vamos lá. Missão Impossível, Tricampeonato Bolibidênio, rumo França 2020. Parabéns! Obrigada, gente. Que legal. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau.